Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é 8h20 mesmo? Hoje começamos um pouquinho mais tarde, né? Hoje o tema do nosso discurso é: o que é que você tem feito com os seus talentos? Hoje é dia 9 de agosto. Olha só o que a Bíblia ela fala para nós lá no livro de Lucas ou Mateus? Mateus 25. Mateus 25, 14. Olha só o que a Bíblia diz. Pastor Ivanildo, o que é talento? Talento é toda a habilidade que você adquire quando você já é adulto. Habilidade de orientar, habilidade com a sua profissão, de administrar, habilidade para ensinar, habilidade para colocar as mãos sobre as pessoas e curá-las das chagas, das dores, porque você estudou para isto. Isso é um talento. Mas também quando você vem para o nosso Senhor Jesus Cristo, você também adquire talentos. Talentos para pregar o Evangelho, para dar a palavra da vida para aquele que não tem vida. Amém? Amém. Aí diz assim, ó: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Amém? Amém. Você vê que Deus, Ele confia o bem dele a você. O que é o bem de Deus? O Espírito Santo, sabedoria, entendimento do mundo espiritual. Outrora você não entendia o mundo espiritual como você entende agora, ou não é? Ou você entendia? Hoje você tem um discernimento maior. Hoje você consegue entender o mundo espiritual. Hoje você consegue ver que certas coisas que acontecem não é normal, é espiritual. E hoje Deus, Ele deu para você armas para lutar contra estes espíritos que lutam contra vocês. Não é verdade? Aí ele diz assim, ó: a um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a outro deu 1 talento. Ao todos são 5, 6, 7, 8 talentos. Amém? Então, tem pessoas que vai ter habilidades na obra de Deus para poder ensinar crianças, para poder ensinar adulto, para poder fazer discursos inéditos ao qual ninguém nunca pregou. Esses são os talentos. Se Deus ele achar graça em você, Ele vai colocar sobre você o quê? Todas essas habilidades, todos esses talentos que você precisa para poder viver no mundo atual. Então, o maior talento que um ser humano possa receber, você sabe qual que é? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus é a maior dádiva que uma pessoa possa ter. O Espírito de Deus é a maior
dádiva que um homem e uma mulher possa conquistar, ele é recebido sem sacrifício? Ele é recebido sem você negar a sua própria vontade? Quando ele começa a ver que você está se desviando do mal, quando ele começa a ver que você está negando a sua vontade em prol da vontade dele, ele começa a preparar você para receber essa dádiva maravilhosa. Os discípulos, eles se prepararam durante quanto tempo? 3 anos e meio e um pouquinho, né? Sim. Porque depois da morte gerou um pouquinho ali, alguns meses ou dias, eu não sei. Então, você vê que não é fácil. Tem uns que já chegam na presença, na igreja, já tem um encontro com Deus instantâneo. Por quê? Porque eles lá fora, ele já estava se preparando para isto. É o meu caso. Eu já estava me preparando aqui fora, antes de ir à igreja. Eu tinha interesse de querer saber quem era Jesus. Eu tinha interesse de querer saber as coisas de Deus. Eu tinha interesse de receber poder. Porque quem é que não quer poder? Não é verdade? Quando se fala de poder, quando a gente vê os filmes, os desenhos, a gente fica imaginando, não é? Aqueles poder, você com o poder. Deus, ele deu o poder para você para ganhar alma. De você abrir a boca e falar sobre a palavra dele e aquela alma se converter. Só que você ainda não sabe disto. Você acha que você é incapaz. Eu sou incapaz. Eu não tenho estrutura para isto. Eu não tenho jeito, sabe, de evangelizar, de falar de Jesus para ninguém. Eu não tenho jeito de pregar o evangelho. Meu Deus, eu tremo todo, eu fico em pânico. Mas quem é que te dá este poder de você chegar diante ao povo e pregar das maravilhas do céu? Se não é o Espírito Santo. Amém? Amém. Então, eu pergunto para você que está me assistindo do outro lado e para vocês que estão aqui na reunião. O que você tem feito com os seus talentos? O que você tem feito? Todo mundo tem um talento. Será que você tem pegado o seu talento e dedicado ele a Deus? Ou você só tem dedicado a você mesmo? A Bíblia diz que o homem que recebeu 5 talentos, ele dedicou aqueles 5 talentos na obra de quem? De Deus. Como que ele dedicou, pastor? Qual é o fundamento para essa explicação? Ele multiplicou o seu talento. Vamos entender? É no 16, né? 15. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e outro 1 talento, de acordo com a capacidade de cada um deles. Então partiu. Você vê, Deus, preste atenção agora no que eu vou te explicar e guarda isso. Deus não quer que você fique na dependência de ninguém. Esse também é o objetivo do pastor que prega a verdade. Nós não queremos que você seja como aquela criancinha que fica agarrada na barra da saia de quem? Da sua mãe. Aonde a mãe vai, tá a criancinha agarrada na barra da saia. Vocês precisam ser independente na sua vida espiritual. O Senhor Jesus, quando ele ensinou isso para os discípulos, ele ensinou os seus discípulos a ser independente.
Mas infelizmente nem todos conseguiram viver uma fé independente. A Bíblia diz que 2 discípulos do caminho de Emaús estavam se desviando do quê? Do propósito. O propósito era ir para Emaús. O propósito era estar onde? Em Jerusalém, para receber do alto o quê? O Espírito Santo. O teu propósito é você assistir os cultos. O teu propósito é você se manter firme no seu propósito. O seu propósito é você não se desviar da ideia do Espírito Santo. Porque vai chegar momento que o mundo, que é o seu coração, ele vai desejar coisas que não está na hora de você recebê-las. Você vai, em vez de buscar o bem maior, que é o Espírito de Deus, você vai querer buscar o bem passageiro, o bem palpável. Então você tem que ter cuidado, porque nós, seres humanos, temos o poder de desejar as coisas deste mundo, quando nós não estamos o quê? Focado no nosso propósito. Se você não tem um propósito firme, fica difícil. Então, corre o risco de você perder a sua salvação. Corre o risco de você perder o seu propósito. Então a Bíblia diz que esse Senhor, ele entregou poderes e autoridade na mão de servos, que ele não teve preocupação de ficar pensando assim: será que eles vão dar conta? Será que eles vão resolver? Será que eles vão fazer o que tem que ser feito? Ou será que eles vão pegar o talento, vão guardar e vão ficar em silêncio? Será que quando uma pessoa cansada, ferida, atribulada, depressiva chegar diante deles, eles vão falar do meu nome para eles? Que eu tenho o poder de curá-los? Que eu tenho o poder de libertá-los dessa depressão, como eu libertei eles um dia da depressão? Esse é o talento, meu amigo. Aquilo que dele eu recebi, isso eu faço o quê? Vos dou. Paulo não falou isso? O que do alto eu recebo, eu dou para você. Eu não prego um outro evangelho a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele precisa que nós venhamos estar firmes em nossos propósitos. Se eu fui chamado para poder cuidar de decoração, eu tenho que ser firme no meu. Se eu fui chamado para poder escrever uma redação, eu tenho que estar firme no meu propósito. Se eu fui chamado para louvar, eu tenho que estar firme no meu propósito. Porque a Bíblia diz que só tem paz aquele cujo propósito é o quê? Firme. Isaías 26. E olha, se você não sabe, quando você tem um propósito firme, o que que se abre para você? Portas, oportunidades. Às vezes você pensa que ninguém está te observando. Às vezes você pensa que ninguém está te vendo. Às vezes você pensa que as tuas orações, os teus jejuns, as madrugadas de vigília que você faz, caiu no mar do esquecimento. Mas eu digo para você, Deus, ele vê tudo. Ele vê todas as coisas. Ele vê aquele dia que você dobrou o joelho e chorou.
Ele vê aquele dia que você pecou, ele sabia que você ia pecar. Mas só que ele viu quando você dobrou o joelho e chorou de vera, se arrependeu com humilhação, dizendo que estava arrependido, que estava muito entristecido com aquela atitude e não queria fazer mais e não ia fazer mais. Ele vê tudo, meu amigo. E ele, nesta noite, ele está preparando você para você multiplicar o teu talento. Eu saberia, há 20 anos atrás, que eu estaria hoje aqui como um pastor, servindo como um pastor, ensinando e ainda tendo um canal no YouTube, sendo um YouTube. Nunca saberia disto. Mas você sabe por causa de que ele deu isto? Porque ele viu que eu tinha um propósito firme. Quando você tem um propósito firme, meu amigo, você chega no final do seu objetivo. Me faz lembrar da minha mãe. Minha mãe, ela tinha um propósito firme. Aquilo ali foi uma mulher de fibra. Ela falou que ia morar com Jesus. Minha mãe, ela falou que ia morar com Jesus. E no final da vida dela, o que aconteceu? Ela foi estar com meu Senhor. Pastor, como é que o senhor sabe disto? Eu tenho certeza. Porque ela sempre foi uma mulher firme. Ela sempre foi uma mulher firme. Era uma mulher sinistra. Mas ela sempre foi uma mulher firme. Então você precisa ser firme. E Deus, ele pergunta para você, com tudo que você tem aprendido, com tudo que ele tem te ensinado, o que você tem feito? O que você tem feito com o seu talento? Talento aí entra aquela palavra que o meu irmão fala, espiritualmente falando. Você pode usar espiritualmente falando e materialmente falando. O que você tem feito com o seu talento? Você tem que ver. O que eu tenho feito com o meu talento? Você sabia que quando você fecha a boca um pouco, você consegue ver mais coisas? Quem sabia disso? Consegue entender mais as coisas? Você sabe qual é o problema da nossa humanidade? De muitos crentes? Fala demais. Deus, ele deu algo para ele e ele quer espalhar para Deus e trolianos. Aí o troliano entra e destrói ele. Tem certas coisas que você tem que o quê? Ficar calado. É você e Deus. Mas você precisa desenvolver a salvação. O talento, ele é uma ferramenta da salvação. Outrora, você era uma pessoa normal. Agora você é uma pessoa espiritual. Porque você fala das coisas o quê? De Deus, que é espiritual. Hoje você já consegue entender alguns trechos da Bíblia. Mentira ou verdade? Você consegue ter discernimento. Quem te dá esse discernimento se não é o Espírito Santo? E daqui um dia, quando você for batizado, ninguém vai precisar falar para você que você foi. Vai ser uma certeza tão grande. Assim como a glória de Deus encheu o templo na época de Salomão, ninguém conseguiu entrar. Não vai conseguir entrar dúvida, porque você vai ter uma certeza tão grande, tão grande, tão grande. A gente fala tanto nesse Espírito Santo, né? Quando ele te selar, você vai saber. Quando ele encher você,
e selar você, você vai saber. Tem gente que prega por aí que você aceitou Jesus, já era, já foi cheio do Espírito Santo. Mentira. Mentira. O Espírito Santo não é qualquer coisa que você possa conquistá-lo sem sacrifício. Se você conquistou o Espírito Santo sem sacrifício, pode ter certeza que não é o Espírito Santo. Tem que ter sacrifício, meu amigo. Tem que ter sacrifício. Então você precisa ser firme. Pode só voltar o que se for. O que se disserem que... Se você cheguei na igreja, você aceitou Jesus, você já é cheio do Espírito Santo. É mentira. Não, mas mais à frente falou qualquer coisa, se disserem... Você está Sobre a dúvida da pessoa não ter mais em relação a ser batizado no Espírito Santo, eu acho que é isso que ele quer. Ah, eu perdi o foco. Então, você precisa se preparar. Não existe nada sem preparação, meu amigo. Como é que eu cheguei na igreja hoje, fazendo tudo de errado, fumando maconha, cheirando cocaína, matei 4, 5 pessoas lá fora, traí minha mulher e chego lá e sou cheio do Espírito Santo? ainda tem Que papo furado é esse? Não, aceitou Jesus, se batizou na água, já é cheio do Espírito Santo. Ué, Jesus, ele foi batizado no Espírito Santo quando ele saiu das águas, porque ele era quem? Jesus, cara, ele não tinha pecado não. O Espírito Santo não é qualquer coisa. Para conquistar essa mulher linda e maravilhosa, eu penei. E ela é melhor do que o Espírito Santo? de jeito nenhum. Ralei que nem um louco. Ralei. E no finalzinho, sabe o que foi que ela falou? Tem que falar com meu pai. Eu falei, tem que falar com meu pai. Nem assim não. Eu, tá bom. É hoje? Tá bom, eu vou lá. E falei. Não fiz um sacrifício? Então tudo tem que ter sacrifício, meu amigo. Para você receber essa presença graciosa, esse talento gracioso, tem que ter sacrifício. Foi 21 dias de jejum. Foi se desviando do pecado. Aí eu vivo uma vida de pecado. Uma vida de prostituição. Uma vida de maldade. Uma vida de fofoca. Uma vida de... sabe lá o quê? Tô cheio do Espírito Santo? Saul só precisou, se eu não me engano, desobedecer a Deus quantas vezes? Pelo que a Bíblia diz. 3. Não matou ninguém. Ele não matou ninguém. O que saiu dele? Espírito Santo. Entrou o que nele? Caboclo lírio, perturbador. Então, o talento que ele te dá para você fazer a obra dele, a primeira coisa que ele vai te dar quando ele te batiza com o Espírito Santo, você sabe o que é? Quem sabe fala. Pô, todo mundo tá em fileirazinha, né? Se eu tirar uma foto eu nem consigo, né? Senta do lado aqui pra gente poder ver as caras novas. Chegaram agora, chegou a missionária, chegou Thaís. Ismael tá lá atrás com um pedaço de pão. O que ele te dá? Discernimento. Quando ele te batiza, você tem discernimento na hora. Ele testifica no teu espírito que você foi o quê? Batizado. Que você foi o quê? Batizado. E é filho de quem? De Deus. De Deus. Você é filho, acabou. Então não é nada. Eu não preciso da tua opinião. Tá dentro de...
E o que é selo? Selou, já era, nada entra, acabou. Pode falar 1001 coisas. E quando você não vigia, aí a dúvida tenta entrar dentro de você, porque você não vigiou. Na hora o Espírito Santo entra em quê? Em ação. Em ação. Que isso, rapaz? Tu quer me tirar de você com um único pensamento? Aí você tá amarrado. Eu sou de Deus, sim. E aparece o quê? A árvore boa tem que aparecer o quê? Fruto. E a árvore boa, o fruto, você pode fazer o que com ele? Comer. Agora vai pegar o fruto de um espinheiro e come ele. Ali embaixo ali tinha um espinheiro grandão, lembra, irmão? Que embaixo aqui, que era uns espinhos desse tamanho, dava fruto. Vai comer o fruto para tu ver se tu não vai pro saco. Então você tem que ter cuidado. Antes de você comer qualquer fruto, você tem que saber que árvore é essa. Que árvore... Cadê teu celular? Que árvore é essa? Aí, o Senhor fez o quê? Partiu. Aí no versículo 16 diz assim: o servo que tinha recebido 5 talentos, ele fez o quê? Negociou com ele. Não. O servo que tinha 5 talentos, ele saiu imediatamente. É isso aí que tá aí? Não, tá diferente. Lê pra mim como é que tá aí. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou ou auferiu ou aumentou outros 5 talentos. Ponto. Dobrou. Vamos lá. Me converti a Cristo. A tendência é eu fazer o quê? Fazer novos convertidos. Esse é o propósito. Essa é a visão. Isso é multiplicar talento. Se o que dele eu recebi, isso eu vos dou. Eu estou ensinando para você o quê? O que eu recebi. O que eu recebi. Eu estou ensinando para você o que eu recebi. Então, você precisa o quê? Você precisa o quê? Multiplicar o seu talento. Porque se você não multiplica o teu talento, o que acontece? Você sabe? O que acontece? O que acontece se você não Exercita o talento. exercitar o seu talento? Você não desenvolve o talento. Perde ele. Perde. Tudo que... Deixa eu te explicar uma coisa que talvez vocês vão me compreender melhor. Deixa eu só aqui botar um fundo aqui. Deus está aqui, pessoal. Amém. Ele está te preparando para o que você não imagina. Ele vai te dar sabedoria. Bota a capa, por favor. Ele vai te dar sabedoria para você entender o segredo de desenvolver os seus talentos. Qual é o maior talento que você possa receber? Qual é a maior dádiva que você possa receber de nosso Senhor Jesus Cristo? Que Ele prometeu?
Espírito Santo. A salvação, você já se batizou, você adquiriu o quê? Se eu me batizo nas águas, o que eu adquiro? Bora, gente, vamos. Se eu me batizo nas águas, o que a Bíblia diz que eu adquiro? Fala alto! Salvação. Mas para mim adquirir o presente de Deus, eu preciso fazer o quê? Esperar, cara. Ele não mandou ficar esperando. Me espere em Jerusalém, que lá vocês vão ser batizados. 2 discípulos se desviaram do caminho, não foi? Foi. Jesus não foi atrás deles? Por que Jesus não foi lá onde ele estava reunido primeiro? Porque se ele não fosse lá atrás daqueles 2 discípulos lá, eles iam acontecer o que com eles? Se perder. Jesus abriu os olhos dele e mostrou, ó, ressuscitei. Quando eles abriram os olhos e entenderam o que Jesus fez? Sumiu. Aí Jesus foi aonde estão os seus discípulos. E chegando lá, Jesus fez o que com eles? Soprou o que sobre eles? Hã? O Espírito Santo. Amém? Então, no versículo 16, o servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5 talentos. Então quer dizer, ele se tornou um discípulo de Jesus e ele foi lá e formou mais quantos discípulos? 5 discípulos. Ele negociou. Ele negociou. Aí você vai lá no versículo 17. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2, ou seja, ele ganhou mais 2 almas para Jesus. Se ele era um professor, ele formou o quê? Mais professores. Não é o objetivo da missionária? Nós temos o quê? 2 tios. Nós temos 2 tios. Uma tia chamada Thaís, outro tio chamado Inácio. Mas o objetivo é que nós venhamos formar mais tio. Se esse não é o teu objetivo, você está lutando contra a obra de Deus. Até o que tu não tem, tu vai perder. Todo aquele que o objetivo dele não é crescer o evangelho, ele se perde. Todo aquele que vem fazer a obra de Deus, o objetivo dele não é crescer o evangelho, ele se perde. O objetivo de Saul foi crescer o evangelho? Ou não era o evangelho que ele pregava lá? Claro que é o evangelho. Não era não a palavra de Deus que ele pregava? Ele não era rei em nome de Deus? Sim. Ainda que foi o povo que escolheu ele? Sim. Mas ele não desenvolveu o seu ministério. O que aconteceu? Ele perdeu. Reinou 40 anos sem Deus, sem o Espírito Santo. Então tem gente que consegue fazer a obra sem Deus, mas perturbado, endemoniado, não dorme, não tem paz, sabe nem o que está falando. Começa a falar um bocado de coisa que... Um dia desse aí eu vi uma moça, né, pregando e falou um palavrão e ela nem se ligou que falou um palavrão. Nem se ligou. E continuou pregando. E o pessoal ficaram assustado. Por quê? Porque não nasceu de Deus. Quando você nasce de Deus, pessoal, tudo muda. Quando você recebe os talentos de Deus, ele tira os talentos que era do diabo e coloca os talentos que era... Outrora você xingava. Quando você recebe o talento de Deus, você já não xinga mais. Você abençoa. Ainda que venha aquele espírito... Do nada, já aconteceu com vocês? Do nada, um palavrão que não foi nem você que gerou. É o mal. É um demônio. Só que a pessoa não tem discernimento e ela acaba o quê? Soltando. Joga pra fora. Quando você está muito irritado, com raiva, o diabo ele fala no teu ouvido e você começa a... E você nem sabe que você está repetindo tudo aquilo que ele está o quê? Falando.
te falando. Porque você está com raiva. Mas quando você está no Espírito, você joga tudo aquilo, você fala tudo aquilo que o Espírito Santo está pedindo para você falar para o povo. É por isso que às vezes você acerta todo mundo com uma única pregação. O objetivo é acertar todo mundo. A palavra de Deus é uma direta. Tem gente que fala assim, o altar não foi feito para mandar indireta, foi feito para o quê então? A palavra de Deus não é uma indireta, não? Jesus, quando falou para aqueles fariseus que eles eram raça de víbora, foi Jesus ou foi João? Jesus também. Jesus. Os dois. Era o que aquilo? Direto. Um elogio? Meus amados fariseus, vocês, meus queridos, santo e louvado seja Deus, são raça de víboras do Senhor. É isso? Seus raça de víbora do cão. Não é? Aí eles ficavam, vamos matá-lo. Aí eles começavam a pensar na mente dele, vamos matar ele, vamos tacar pedra nele. Por quê? Porque Ele estava pregando a verdade. ele estava mandando uma indireta. Direta. Direta, né? Indireta não é indireta não, né? Não. Uma direta. Por quê? Se você não recebe uma mensagem direta, foto pro book, tá, pessoal? Se você não manda uma direta, por exemplo, vamos dar um exemplo de mim e da minha esposa. Quando eu conheci ela, eu estava saindo de uma reunião, eu mandei uma pra ela. Eu não sou muito bom pra cantar, né? Que eu não sou. Eu nunca fui um homem mulherengo. Sempre fui um homem padrão. Tô mentindo? Tô mentindo? Sempre fui um homem padrão. Sempre fui um homem respeitoso, né? Por mais que eu sou doido. Mas sempre respeitei. E eu mandei uma direta pra ela. Olha como é que foi a direta. Quer ser feliz? Me espera lá no ponto do Vasco 5 horas da tarde. E fui embora. Aquilo ali foi o quê? Foi um conselho? Não foi uma direta? Sim. E a direta resolveu? Sim. Aí. Deu certo, meu amigo. Então, se eu não mandar uma direta pra você, tu não vai despertar. O meu dever é mandar direta pra você mesmo. Ah, mas não é bem assim não, né? Aí debança o corpinho, não é bem assim não, né? O que é isso? Cara, é pro teu bem. Tudo que amarga é bom. Se você toma um remédio amargoso, ele não vai te tratar você por dentro? E muitas das vezes uma mensagem amarga, ela dá mais resultado do que uma mensagem doce, você sabia? Se eu ficar de muito elogiozinho contigo, aquilo que eu estava te explicando agora, chegou a hora agora de você beber o amargo. Eu não estava te explicando? E agora é o doce. Porque o amargo foi bebido e foi fiel. Foi ou não foi? Se não fosse fiel, não estaria aqui, cara. Como que você sabe que a pessoa bebeu o amargo e ela conseguiu dar resultado? Ela continuou. Ela continuou. Então, o que o Senhor Jesus ele está nos explicando aqui, que você tem que multiplicar o teu talento, cara. O talento é as habilidades que o Espírito Santo vai te dando antes de te selar. Não é? Você não vai receber certas habilidades depois que você é batizado com ele. Primeiro você já recebe elas. É como meu irmão falou uma vez para mim, já está dentro de você. Lembra que tem uma passagem que diz assim, eu já te consagrei no ventre materno, ou seja, você já foi preparado no ventre materno para chegar hoje aqui. Lá no
no ventre, quando tua mãe te teve. Ah, pastor, eu fui gerado de um estrupo. Não interessa se foi de um estrupo, meu amigo. Deus te escolheu. Então você tem que ter o quê? Qual é a primeira coisa que quando você é batizado com o Espírito Santo ele concede para você? Discernimento e certeza. Certeza de que eu sou filho de Deus. Vocês nunca leram isso não na Bíblia? Eu sou filho de Deus. E quando você começa a confessar isso, a Bíblia diz o quê? Como eu pensei, acontecerá. Como eu determinei, se efetuará. Eu tenho que desejar. Para mim hoje estar com essa rainha maravilhosa que chegou toda deslumbrante, eu tive que fazer o quê? O que nós estávamos falando lá? Não vou falar aqui em rede aberta, né? Não tem que desejar? Vi, gostei, desejei, ataquei. Joguei o laço que nem o boiadeiro, né? Ah, não. Né? Aí já bota a aliança para não fugir. A aliança que você tem com Cristo, ela tem que ser eterna. Aleluia, Deus. Aí você faz a diferença. Você está entendendo? Então, aí ele diz assim, ó. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, no 17, do mesmo modo que tinha recebido 2 talentos, fez aquilo. No 18, mas o servo que tinha recebido 1 talento, saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Agora vamos lá, por que não falou que era dinheiro do primeiro e do segundo, e só do último que falou que era dinheiro? Tá, na tua Bíblia tá assim aí? Só o último que falou que era? Sim. Por causa de que será? Porque o primeiro ele não olhou com olhar o quê? Espiritual. O primeiro ele não olhou com olhar espiritual. Ele dependia da multiplicação daquele talento ali para herdar o quê? A salvação. Quando você, bota na tua cabeça, quando você começa a fazer discípulo, quando você começa a gerar outros homens e outras mulheres de Deus, quem vai cuidar de você é eles. É eles que vão perpetuar o quê? A tua história. Amém? Amém. Por exemplo, eu sou fruto do bispo Edir Macedo. Ou não sou? Sim. Então eu vou perpetuar o trabalho dele, mesmo não trabalhando como eles trabalham. Mas eu sou um fruto. Não foi lá que eu me converti? Sim. Não foi lá que eu tive um encontro com Deus? Sim. E Deus hoje colocou a gente para tomar conta do apoio aos soldados feridos. Quando eu morrer, vocês vão perpetuar este nome. A Bíblia diz que a Rose fez uma campanha aqui de 12 campanhas de sábado na fé de Ruth e Boaz. O Boaz fez o quê? Perpetuou a geração de Noemi. Porque se os filhos não geraram filho, morreram cedo. Quando se gera filho, você perpetua a geração daquela descendência. Foi aí, por quê? Porque tinha que ser de Boaz, cara. Jesus, ele tinha que sair da raiz de Boaz. Aí me dá um nó na cabeça, né? Que é tanta informação, né? Mas vocês conseguem entender que eu estou explicando bem leve. Jesus nasceu por causa daquela perpetuação de entendimento. E Boaz, você vê, você acha que não tinha outras mulheres para Boaz lá? Sim. Mas por causa de que ele se agraciou com Ruth?
Porque Ruth era diferente. Ruth era uma mulher generosa. Ruth, ela se preocupava com a sua sogra. Tem gente aí que o marido morre, a mulher mete o pé, não quer saber de sogra não, mesmo, porque sogra que vai viver a vida dela. Mas ela cuidou de Noemi. E hoje você está aqui devido à fé de quem? De uma mulher que gerou a descendência para chegar ao nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje você está aqui ouvindo a palavra de Jesus. Aleluia, Senhor. Isso aqui é o ensino dele, não é o meu ensino. Eu só estou acrescentando algumas coisas porque nós estamos em uma geração diferente. Se eu começar só a ler aqui de talento, você só vai ouvir sobre isso e não vai entender nada. Eu tenho que te explicar com aquilo que você já tem. O que você tem feito com o talento que Deus tem dado para você? Você tem ganhado almas? Você tem orientado pessoas? Você tem salvado vidas? É isso que Jesus ele quer saber de você. Você tem uma inteligência. Aí, esse camarada aqui, ele se preocupou somente com o material. E olha só o que o Senhor Jesus falou para ele. No 19. Depois de muito tempo, não é o que nós estamos esperando, a salvação, a redenção? Quando a gente morreu ou quando ele voltar? Depois de muito tempo, o Senhor daquele servo voltou e fez um quê? Ajuste de conta com eles. No 20, aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos.